E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Renato falando mais uma vez para conversarmos sobre um assunto que está sendo polêmico aí nos últimos dias. Eu nem ia trazer esse vídeo, mas acabei colocando ele na programação do conteúdo, porque muita gente veio me perguntar a seguinte questão: Renato, as motos da SBM já saíram de linha, já foram descontinuadas? Por que as motos não estão no site? O que é que está acontecendo? E assim, eu comecei recebendo uma mensagem, duas, depois um monte, cara. Vários comentários, mensagens no Instagram. E eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Nesse vídeo eu vou entregar algumas coisas para vocês que eu acredito que não estejam sendo comentadas em outros lugares, tá? A gente teve acesso ao processo da Abraciclo em relação a Shinerai. Algumas pessoas até questionaram, foi por causa do processo e da investigação, que também estão investigando as motos da SBM. O que foi que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês aqui os autos do processo que a gente teve acesso. Até o advogado da Shinerai irado com os caras ali no trecho do texto que eu vou ler para vocês. Vocês vão ver aqui quais foram as motos que estão sendo investigadas de fato, né, em loco aqui no processo. Se as motos da SBM também estão sendo investigadas e por isso que saiu do site, ou qual foi o motivo, né? Porque a curiosidade é gigantesca, pessoal. Vou colocar na tela para vocês aqui alguns comentários. Ó, o Lauro, cara, tira uma dúvida sobre a SBM 600T. Saiu do site, pararam de vender a moto? Fábio, não tem mais a moto no site, já saiu de linha? Aqui o Alexandre colocou, foi descontinuada, não consta mais no site da Shinerai, eu estou enganado. Aí ele já chegou com a conclusão, né? Esse é o risco de apostar em uma nova marca. Caso já tenham tirado de linha, pensa no tiro no pé que quem comprou. Para vender vai ser um transtorno. E aí teve o Júnior também, finalizando com o Júnior. Nada a ver com o vídeo, apenas uma dúvida. Alguém sabe por que a 600T saiu do site? E nesse vídeo eu vou te passar, a partir de agora, o porquê que eu acho que saiu, tá? Esse é um quadro, mais uma vez, Café com Moto. A gente tá tomando o nosso cafezão aqui, ó, em grãos Orfeu Clássico. Se você não tem como moer o seu café para tomar um café gostoso em grãos, cara, eu vou deixar aqui, ó, na tela o produto, que é o moedor de café, ó. Você gira aqui, moe, vira pó aqui embaixo, colocou e já era. Seu café tá pronto, igual o meu, em 10 minutos. Gostoso demais, cara. Clica aí se não tiver esse moedor e já compra. Vamos embora pro vídeo agora. E já estou na tela aqui com o site da SBM, o site oficial, tá? Se a gente for na parte de motos, nós veremos 5 modelos e a ausência de alguns modelos da linha 600, que não tá a 600T, que é a nossa moto do canal, não está no site, 600C, 600R, nenhuma delas está aqui, tá? Além disso, antes tinha a presença das motos que estavam chegando, que estava lá Denver 400 e SBM 250 Trail, um dos lançamentos mais aguardados do Brasil, e tiveram alguns questionamentos sobre isso. Renato, não vai vir mais a 250T porque os caras tiraram do site, o que aconteceu? Vários comentários nesse sentido também, tá? Então assim, pessoal, por que foi que tiraram do site? Primeiro argumento, né, que chegaram até a falar isso lá no grupo de proprietários. Será que devido à investigação da Abraciclo, as motos da SBM também entraram nesse rol da investigação e tiveram que retirar as motos do site por causa disso? E aí eu fiquei curioso, né? Curioso como eu sou, fui atrás do número do processo da investigação da Abraciclo, que muitas vezes é público, ou pelo menos parte dele é público, para que qualquer pessoa possa acessar os autos. Eu acessei, li o processo inteiro, li a defesa da Shinerai inteira, até porque, para quem não sabe, eu tenho a formação em Direito, então fiquei curioso para ver. Li o processo dos caras, né, e trouxe aqui para vocês. Caso você também queira ler em casa, eu vou deixar o número do processo na descrição do vídeo. É só você colar lá no sistema SEI e você consegue ter acesso do mesmo jeito que eu tive, né? Deixa eu compartilhar minha tela para mostrar para vocês aqui quais motos estão sendo investigadas pela Abraciclo e se a SBM está inclusa nela. As da linha SBM, né, as motos mais premium. Olha só. Abri aqui para vocês, ó, ao excelentíssimo senhor diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, tá? Tem aqui o processo, ó, número do processo, tá aqui para vocês já na tela. Pausa o vídeo aí, printa, já pega o número, se quiser. Shinerai do Brasil, devidamente qualificado aqui nos autos, né, impugnando o procedimento de averiguação preliminar da Abraciclo. E aqui tem o que aconteceu, que vocês já sabem, né, foi muito batido nos últimos dias em relação ao que aconteceu com a Abraciclo e com a Shinerai. A gente não vai entrar nesse mérito do assunto para não alongar muito o vídeo. Eu já vou descer aqui para vocês verem quais são as motos que estão sendo averiguadas e investigadas, né? Deixa eu achar aqui embaixo. Aqui, ó, modelos Shinerai Rio 125 EFI, Jeff e SHI 175 EFI. Eu li o processo inteiro, pessoal. E além disso, eu abri as outras abas, olhei os ofícios, olhei os despachos.
e não tinha nada de acrescentar uma investigação para 600T, 600R, as motos que saíram do site. As motos que estão sendo investigadas, lembrando que no Brasil, infelizmente, se uma empresa está sendo investigada ou alguém está sendo investigado, os brasileiros colocam a culpa naquela pessoa, né? Não, está sendo investigado, tá bandido, está fazendo coisa errada. Se for empresa, tá com mutreta, tá irregular. Então, assim, para que você seja culpado, pessoal, existe a investigação. Se a investigação avança e você é condenado pelaquela investigação, realmente você cometeu aquela irregularidade ou aquele crime, enfim, aí você vai ter que pagar por isso. Mas no Brasil o pessoal coloca a faixa de culpado no ato da investigação. Então, assim, a Shinerai está sendo investigada e, como toda pessoa, tem o seu direito de defesa e ela está se defendendo aqui nos autos do processo. Inclusive, a defesa da Shinerai, eu recomendo que você leia. É bem plausível os argumentos que eles trazem, né? E aqui em nenhum momento estou querendo passar pano para a empresa, nada do tipo. É só para você ler que você vai entender quais foram os argumentos que eles trouxeram aqui. E eu achei bem plausível, tá? Tem a parte técnica que eles trazem em relação aos argumentos que foram levantados, né? Mas as motos SBM não estão nessa linha de investigação da Abraciclo, cara, não estão. Então, não é por esse motivo que elas não estão no site. Eu vou descer aqui para mostrar para vocês um trecho aqui que o pessoal da defesa da Shinerai falou. Olha só. Vou ler aqui o trecho para vocês que o advogado da SBM nessa hora ele pegou a e fez, agora eu vou descrachar com os caras, né? Brincadeiras à parte, olha só, pessoal, é bem rápido o trecho. Portanto, o que a Abraciclo chama de preservação do ecossistema é, em verdade, a tentativa de blindar um faturamento anual de 36,5 bilhões de reais e uma reserva de mercado de quase 95%. A Shinerai, ao optar por operar em Pernambuco fora da bolha da proteção de Manaus e ainda assim oferecer preços competitivos, tornou-se uma ameaça comercial que este oligopólio agora tenta destruir através do abuso do aparato estatal, cara. Aqui foi aquela pegada de ar do advogado da SBM. E aí vou descer aqui para a gente ler o último trecho aqui e fechar o processo. Portanto, se há algum desequilíbrio concorrencial relevante, ele não milita contra a Shinerai. Pelo contrário, favorece as associadas da Abraciclo, que concentram aproximadamente 95% do mercado, operando sob proteções de subsídios federais bilionários aos quais a Shinerai deliberadamente não tem acesso. E aí segue aqui o processo, eu realmente recomendo que vocês leiam, né? A peça acusatória apresentada pela Abraciclo tenta revestir-se de um suposto zelo pela saúde pública e pelo direito do consumidor, contudo, uma análise detida da realidade de mercado revela que a verdadeira lesão ao consumidor brasileiro é praticada pelas próprias associadas da denunciante. E ele vai falar em relação a preços, a monopólio de mercado, muita coisa que eles colocam aqui que eu achei bem interessante de ler, né? Então, recomendo que você veja aí o processo. Então, assim, a gente descarta, pessoal, nesse momento, a possibilidade das motos da SBM, agora a linha 600 que não estão no site e a 250 e 400 Denver que estão por vir, nesses moldes aqui do processo. Elas não estão, como se chama, arroladas. Elas não estão arroladas aqui dentro do processo da Abraciclo e a Shinerai, tá? Eu até abri aqui, vou mostrar para vocês. Ó, aqui é a pesquisa processual completa, tá? Essa parte aqui, as últimas que foram atualizadas, estão todas com sigilo, ó. Deixa eu ver se está dando para vocês verem. Tá? Com esse cadeado aqui, ó, a gente não consegue acessar os últimos anexos, né? Mas você consegue ver toda essa parte aqui dos ofícios, dos despachos, da defesa, ó, esse arquivo que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó, defesa, tá? Se você clica aqui, já abre o mesmo arquivo que eu acabei de ler para vocês. Então, voltando para o site aqui, realmente, pessoal, não foi por esse motivo, tá? E eu vou dizer para vocês o porquê eu acho que foi o motivo, um dos motivos que optou por esse mais de uma semana as motos fora do ar, que foi justamente porque o pessoal questionou bastante, né? São muitos dias. Só tomar um gole do meu café. E já deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo, tá gostando das informações até aqui. Deixa o like, deixa seu comentário, ative o sininho de notificações, aperta no hypar aí para ajudar aqui o nosso canal. Enquanto eu tomo um gole do meu café, você faz isso. E agora a segunda parte, essa parte é polêmica também, porque muita gente não fala por aí, mas a gente vai trazer aqui para vocês, que é o quê? Nos últimos dias, pessoal, tiveram alguns conflitos em algumas concessionárias, em cliente e concessionário espalhados pelo país dessas motos, né? 600T, 600C, eu venho acompanhando de perto o grupo de proprietários da 600T, proprietários espalhados pelo Brasil, diversos proprietários, pessoal fazendo revisão de 1.000 km agora. E nessas revisões, lá no site,
dentro da parte de revisões, tinha o preço, que os itens que iam ser substituídos, o preço que seria aplicado, a moto, tudo lá bonitinho, as especificações técnicas, tudo. Agora a gente não consegue mais ver isso, né? Então o proprietário que tem uma 600T, que está indo fazer a primeira revisão agora de 1.000 km, ele não consegue ter acesso a essas informações, elas não são mais públicas no site da SBM. Talvez o concessionário tenha a tabela, imprima e entregue. Eu acho pouco provável, pelo menos em grande maioria dos casos, devido aos últimos acontecidos, né? O que está acontecendo, Renato? Quais são as problemáticas hoje? Eu já falei sobre elas em alguns vídeos atrás. Algumas pessoas falam que eu não falo os pontos negativos da SBM, mas sim, já falei em diversos vídeos. Acho que tem 4 vídeos já que eu falei sobre problemáticas da SBM e esse agora é mais um. Que é o que, pessoal? Muita gente chegando para fazer revisão na concessionária e não está sendo trocado o filtro de óleo. Não tem o filtro de óleo ou não está sendo trocado o filtro de óleo. A gente tem os documentos aqui do pessoal que faz revisão e o cara colocou lá, o concessionário, não foi trocado o filtro de óleo, porque o cara exigiu que colocasse, já que ele não seria trocado. E no site oficial da marca e no manual do proprietário, manda trocar o filtro de óleo na primeira revisão. Então, tiveram diversos problemas nesse sentido, não foi um problema isolado, em vários lugares diferentes. Tem algumas concessionárias da SBM, como eu já falei no vídeo anterior, que não estão preparadas nesse momento para lidar com essas motos, para seguir processos mais padrões, né? E acredito que a fábrica esteja em cima, né? Pelo menos eu espero que esteja, né? Como cliente e como usuário da marca. E vem acontecendo também outras problemáticas, como por exemplo, os caras disseram que trocaram o filtro, sendo que o cara foi lá, marcou o filtro com uma marcação específica. O cara, não, trocou tudo, trocou o filtro de óleo, trocou. Quando o cara foi lá, estava lá a marcação, a mesma marcação que ele fez no filtro do óleo. Isso não foi um caso, nem foi dois, foram alguns casos. O cara não poderia ficar esperando a revisão, tinha que trabalhar, fazer outras coisas, marcou o filtro sabendo do histórico, que os concessionários não estavam substituindo o filtro de óleo, ou enfim. E chegou lá, estava com a marca, ou seja, o cara não substituiu o filtro, aí depois veio desconversar dizendo que não precisava trocar, aí o cara foi lá e mostrou o site, entendeu? Então, o site estava meio que atrapalhando os concessionários que não estavam seguindo os padrões, né? E eu não sei se foi esse o motivo que fizeram eles tirarem o site do ar, devido aos grandes conflitos que estavam tendo entre cliente, concessionária e fábrica. Então, não sei se foi esse um dos motivos, mas sim, foi algo que inflamou nos últimos dias nos grupos. Pessoal, eu afirmo para vocês uma coisa. Se eu não tivesse criado esse grupo de proprietários, que hoje eu falo pouquíssimo lá no grupo, eu mais leio algumas coisas, muita mensagem, os caras conversam muito. Tem alguns que estão mais à frente de responder o pessoal, galera que gosta muito de conversar. Eu não tenho essa disponibilidade tanto de tempo, mas todos os dias eu interajo de alguma forma no grupo. E eu vejo o que os proprietários estão passando em alguns pontos de concessionárias espalhados pelo Brasil. E isso fez com que eu saísse da minha bolha, cara. Se eu não tivesse um grupo, se eu não tivesse vendo o que outras pessoas estão passando, para mim tava tudo certo, cara. Não tinha dificuldade nenhuma, né? Tá tudo ok, aqui no meu concessionário tá ok, por exemplo, né? E eu estou naquela bolha local. Quando você abre e consegue ver o que está acontecendo no Brasil, com pessoas de localidades diferentes, concessionários diferentes, processos diferentes, é quando você começa a enxergar realmente as problemáticas, entendeu? Então, sim, existem problemas em relação ao pós-venda, sim, existe a ausência de algumas peças, de fato. Então, assim, está tendo algum despreparo de alguns concessionários, não são todos, tá? Ressalto mais uma vez, mas de uma parcela dos concessionários SBM que não estão seguindo o padrão, não estão trocando filtro de óleo na primeira revisão, estão dizendo que estão trocando, não estão trocando, os caras têm que marcar o filtro. Então tem que cair em cima. Se a fábrica da SBM estiver assistindo esse vídeo, tem que cair em cima, cara, de concessionárias que não estão seguindo os padrões. Né? Inclusive eu tenho aqui os relatos do que aconteceu no grupo proprietário, se quiser me procurar para eu passar, eu passo, tá? Passo tranquilamente para vocês aí, caso estejam assistindo e caso entrem em contato comigo, né? Mas tem que cair em cima nesses processos. Lembrando que não é só a SBM que tem problemáticas, pessoal, as outras marcas também têm problemas. Esses últimos dias eu vi vários problemas acontecerem. Bajaj, por exemplo, moto do amigo nosso aqui do canal, eu testei essa moto, tem um vídeo aqui no canal, se você colocar Bajaj Dominar 400, tem uma vermelha que eu testei, do Leandro, ele sofreu um acidente com a moto, aguardou 90 dias para a moto ser liberada da concessionária. 90 dias para ele receber essa moto dele, entendeu? Ah, Renato, só acontece então com Bajaj, com SBM? Não. Honda, amigo nosso aqui do canal, também mencionei no vídeo ontem, está com a Saara 300, sofreu um acidente, Saara 300, na oficina há mais de 90 dias esperando peça. Olha só, Honda é Honda, também, com dificuldade. Ia gravar agora com uma Royal Enfield Super Meteor, de um amigo meu, Balu. Ele foi fazer a revisão lá na concessionária de João Pessoa,
Foi trocar a relação da moto, não tinha relação da moto para trocar. Ele teve, a relação teve um desgaste prematuro, ele estava nas últimas. A relação dele foi feito um aperto máximo que dava, já não tinha mais praticamente nenhum aperto. Quando ele chegou em Natal, passou numa lombada, caiu a corrente do cara. Poderia ter sofrido um acidente? Poderia. A chance é um pouco baixa de corrente? Sim, mas poderia ter sofrido um acidente, poderia ter ficado no prego no meio da estrada, entendeu? Então, não tem relação da moto dele. Então, existem dificuldades, pessoal, não só na SBM, Bajaj, Royal Enfield, Honda, Yamaha, as motos o que o pessoal fala muito, Honda é Honda, tem peça em todo canto, o cara pega a verdade de uma CG, de uma Bros e espalha para tudo, né? Não, cara, se você cair com a NX500, se você cair com a Hornet, se você cair com uma moto de lançamento, se você cair com a Saara, que também foi lançada há pouco tempo, muito provavelmente você vai ter dificuldades em reposição de peça, tá? Assim como o Leandro teve, assim como o amigo que foi trocar a relação não tinha. Então, existem dificuldades também em outras marcas. Essa não é só da SBM. Ah, Renato, só a SBM então não presta, não sei o que. Não tem nada a ver, cara. O mais importante é isso, é saber como a empresa vai se comportar em relação às problemáticas que estão aparecendo e como vai resolver esses problemas, né? Que é aí onde a empresa consegue crescer ainda mais. Eu acredito muito na SBM, cara, por isso que eu comprei a moto, né, pessoal? Acredito muito na marca, as motos são muito boas, o produto é muito bom, as motos da QJ, cara, são incríveis assim, mas eles precisam realmente subir o degrau, assim como o produto da SBM jogou para cima, então a parte de pós-venda tem que também subir um degrau junto ao nível do produto, né? E eu acredito que eles vão conseguir fazer isso, eu até falo bastante lá no grupo proprietário, pessoal, vamos dar tempo ao tempo. Outras marcas também tiveram dificuldades nesse processo de início do lançamento. Acredito que os caras vão conseguir ajustar e cabe a nós proprietários passar o feedback, relatar o que está acontecendo, como eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, com essa situação do pós-vendas específico, né? E eu acho que isso é importante, né? A passagem do feedback de maneira construtiva, sem estar, isso aqui queimando de todo jeito, sem trazer argumentos sólidos, sem mostrar o que está acontecendo. Então, eu acho que a crítica construtiva é válida e eu espero que eles recebam dessa forma, né? Caso cheguem a ver de alguma maneira aqui o nosso vídeo, beleza? Então eu acho que talvez o motivo da retirada desses produtos do site, pessoal, tenha sido exatamente essa parte do conflito em relação a pós-vendas. Pode ter sido um dos motivos, e aí pode ter tido outro motivo interno de TI, enfim, não sei, mas com toda certeza, cara, com toda certeza as motos não saíram de linha e as motos não vão deixar de ser comercializadas porque elas não estão ali, certo? Acredito que eles devem retornar logo mais, pode ser até que pouco depois que eu poste esse vídeo os produtos já voltem, ou um dia depois, ou quando você esteja assistindo esse vídeo 2 dias depois, os produtos já voltaram para o site. Mas eu acho que nós conseguimos trazer algumas informações aqui nesse vídeo que foram além de essa parte de uma manutenção e tudo, a gente conseguiu trazer a parte do processo da Abraciclo, mostrando as motos, a gente conseguiu trazer para vocês uma reflexão aqui de pós-venda que está acontecendo em relação aos proprietários. Então, acho que ficou bacana o vídeo, a gente conseguiu mostrar de fato, né, para todos aqueles corações aflitos, os motivos, ou pelo menos o que eu acho que aconteceu, né, e com toda certeza essas motos não vão deixar de ser comercializadas. Pessoal, a gente está falando, vou compartilhar com vocês aqui, da terceira marca de motos que mais vende no Brasil. A gente está falando de uma aventureira de esquina que chegou com 10 motos aqui para vender, não, cara. Shinerai SBM é a terceira marca que mais vende motos no Brasil. Os caras têm uma estrutura gigantesca, fizeram um contrato com a QJ Motor que não foi para brincadeira. Os caras vieram para ficar e vão ficar, cara. Vieram chutando a porta da frente e entrando, isso é fato. Vão vender moto e as motos não vão deixar de ser comercializadas porque vai passar uma semana, 10 dias fora do site um produto, tá? Olha aqui, ó. Motos mais vendidas de fevereiro de 2026. Primeiro lugar, vocês já estão lendo aí, né? De quem? Dona Honda, 111.880, que é o dado lá da Ronco.moto no Instagram. Segundo lugar é a Yamaha. E terceiro lugar quem? A Shinerai com 11.720 motos vendidas agora em fevereiro de 2026. Então assim, a gente tá falando aqui, ó, da terceira marca que mais vende motos no Brasil. A gente não tá falando entendeu? Os caras tratam como se fosse uma aventura. Uma aventura, cara. Contrato que os caras fecharam com a QJ Motor, você tá maluco, pô. As motos não saíram de linha porque teve um problema no site ou porque tiveram problemas em relação a clientes com pós-venda e, enfim, eles tiraram para fazer algum tipo de reajuste. Não sei, mas com toda certeza de linha não saiu, certo? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, das informações que nós trouxemos. Caso tenham gostado, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, o que você achou de tudo isso.
Vai dar uma lidinha lá na defesa da Shinerai, no processo, não vai? Me deixa aí nos comentários pra gente trocar ideia, ou se leu, depois passa aqui para dizer alguma coisa que você achou interessante lá, né? É sempre legal essa troca. Rede social é isso, é interação, e eu sempre tento responder o máximo de comentários que eu consigo, tá? Cheiro no coração, tamo junto, até o próximo vídeo. Café tá aprovado, como eu falei, o moedor aqui, se você quiser comprar, tá aí na tela, tá? Só transformar o pó em grão, pare de tomar outro. Tem uns cafés aí no mercado que não é café não, cara. Sinto muito lhe falar, mas você não tá tomando café. Aqui é café. Você sabe o que você tá moendo, né? Você não tá comprando um pó que você não sabe nem o que é, né? Aqui realmente é café, e eu recomendo que você beba café e não outras coisas enrustidas de café, né? Tamo junto, rapaziada, e fui!